Então, continuando, deixa eu só botar agora, vocês estão visualizando a tela, né? Vou só colocar aquele x mais 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado menor ou igual a 1. Ali. Certo. Tá, beleza. Então, aquele que a gente tinha começado a discutir antes do intervalo. Então, reparem que, como eu falei, o centro é esse ponto, menos 2, 1, que a gente visualiza direto na equação, e o raio é 1, tá? Então, dá esse círculo aí, e como ele está com menor ou igual, é a região sobre a circunferência e a região dentro. Tá legal? Alguma dúvida nisso? Beleza? Então, o que vai ser importante para a gente depois completar quadrado é que poderia acontecer dessa equação desse círculo aí aparecer toda desenvolvida, certo? Então, apareceria, olha só, alguma coisa do tipo x2, se eu abrisse isso aqui tudo, apareceria x2 mais 2x mais 4 mais y2 menos 2y mais 1. Então, como eu reconheceria que isso é um círculo? Eu teria que voltar nessa fórmula agrupada. Então, é isso que a gente vai, nas próximas aulas, trabalhar com essa técnica de completar quadrado. Beleza? Ficou na boa essa questão do círculo? Alguma dúvida sobre isso? Certo, fazer isso. Então, se alguém tiver dúvida, fala, tá? Então, fazer mais um exemplo só, e aí eu quero falar um pouco de equação da reta, né? Que a gente já está falando, mas eu quero, destacar algumas propriedades importantes. Então, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, 42, né? O 42 ele diz assim, deixa eu apagar isso aqui. Ele diz x mais, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, tá? Mas se alguém quiser que vá devagar, é só falar. X mais y menor do que 1, que vai ser isso que está aparecendo aí, uma região abaixo da reta, tranquilo. E x2 mais y2 menor ou igual a 4 é o quê? Se fosse x, eita, x2 mais y2 igual a 4, o que é isso aí? Que curva isso aí representa? É um círculo de centro, né? Como tem x2, é como se tivesse x menos 0 mais, ao quadrado, mais y menos, então, menos 0. Então, é o centro na origem, né? O centro no ponto 0, 0, e o raio é 2. Porque o raio é a raiz quadrada do que aparece do outro lado. Espera aí. Levi está pedindo 37. Sim, ótimo. Boa. 37. Vou fazer. 36 e 37. Beleza. Então, qual era isso aqui? x2 mais y2 menor ou igual a 4. Beleza? Então, esse aí é interseção. Alguma dúvida? Então, vai ser a interseção dessas duas curvas. Então, é o pedaço que está ao mesmo tempo dentro do círculo e abaixo da reta. Tá legal? E esses dois pontos de encontro aqui entre a reta e o círculo não entram. Beleza? Porque a reta está pontilhada. Então, no que a gente exclui a reta, a gente exclui esses dois pontos também. Então, no papel, só para enfatizar isso, eu desenharia duas bolinhas abertas ali.
Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Ok. Então, fazer o 36 e o 37 são legais. Só antes disso, menor ou igual é assim, é dentro do círculo, tá? E se a gente colocar maior ou igual, vai ser o quê? Fora do círculo, que ele marcou de azul aí, tá vendo? Quando eu botei, é, quando eu botei maior ou igual, né? Ele marcou a região fora do círculo, certo? Exterior ao círculo. Alguma dúvida? Tá. Agora esse 36, ele diz assim, ó, x2 mais y2 igual a zero. Então isso seria o quê? X2 mais y2 igual a zero. Número 36. Um ponto. Concorda? Porque olha só, é repetindo, é sempre importante olhar para a equação e entender a equação, tá? Então, o que que essa equação representa? Ela vai representar todos os pontos do plano cujas coordenadas x e y satisfazem essa relação. Tá legal? Então, repara, se eu olhar para essa equação, x2 mais y2 igual a zero, preste atenção, x2 é um número não negativo, concorda? X2 só pode ser zero ou maior do que zero. Alguma dúvida? Y2, a mesma coisa. É um número também não negativo, né? Nenhum número elevado ao quadrado nos reais, né? A gente está trabalhando no campo dos reais. Se fosse nos complexos, poderia, mas a gente está trabalhando nos reais. Isso, vou falar, Elton, rapidinho. Então, x2 e y2 são dois números maiores ou iguais a zero. Concorda? Se eu tenho dois números maiores ou iguais a zero, que a soma é zero, eu estou dizendo que x2 mais y2 é igual a zero. E cada um deles é maior ou igual a zero. Então, só tem um jeito disso acontecer, né? Só tem um jeito de acontecer a soma de dois números não negativos ser igual a zero. Os dois têm que ser zero. Tá legal? Então, a única maneira dessa equação ser satisfeita é quando x2 é zero e quando y2 também é zero. Tá certo? Beleza? Mas para x2 ser zero, x é quanto? X é zero. E para y2 ser zero, y é quanto? Y é zero. Beleza? Certo? Então, só tem um único ponto no plano Professor, pode inteiro. repetir, por favor? Desde qual parte? Um pouquinho antes disso, que o meu fone caiu, eu não consegui entender. Ah, tá. Então, é assim, eu tenho x2 e y2 são ambos maiores ou iguais a zero. O que eu falei foi que a única maneira de eu ter a soma de dois números que eu sei que são maiores ou iguais a zero e essa soma resultar em zero, só tem um jeito disso acontecer, beleza? Os dois serem iguais a zero. Tranquilo? Qualquer número que você substituir ali no lugar de x e y que seja diferente de zero, o resultado já vai dar positivo. Já não vai dar zero. Tipo, chuta um valor qualquer ali. Se eu chutar, por exemplo, x igual a menos 3. Se eu chutar x igual a menos 3, x2 já vai ser 9. Beleza? Então não tem jeito de eu encontrar nenhum valor de y que essa soma dê zero. Porque essa soma aí já vai ser no mínimo 9. Entendeu? Então só tem uma possibilidade dessa equação ser satisfeita. É quando tanto x quanto y é zero. Geometricamente, o que, que isso nos diz? Isso nos diz que só tem um ponto do plano que satisfaz essa equação, que é a origem, o zero, zero.
Outra forma de verificar é a partir do fato que esses pontos... Exatamente. Outra forma de verificar é a partir do fato que esses pontos distam zero da origem. Tá perfeito isso aí que o Luiz Paulo falou, certo? Outra argumentação, e é legal a gente sempre ter mais de uma forma de argumentar, né, de explicar as coisas, né, assim, porque às vezes os alunos não entendem de um jeito e entendem do outro, é bem importante isso. Então, outra forma de argumentar é que a gente tá pegando os pontos cuja distância até a origem é zero, beleza? Mas quando é que a distância até alguma coisa, até um ponto é zero? Só quando é o próprio ponto. Então, é só a origem. Se eu jogar isso aqui, deixa eu apagar aqui, x2 mais y2 igual a zero. Ele não marca nada, né? Legal. Mais uma situação onde esse GraphMath dá um resultado errado. Daqui a pouco a gente vai entrar no GeoGebra. Beleza? Mas qual seria a resposta certa disso aí? Resposta certa disso aí é fazer uma bolinha só no zero. Tranquilo? Beleza? O único ponto que isso aí satisfaz é zero. Ele não marca nada. Tá legal? Certo? Como eu falei também na aula passada, essas situações onde o computador dá um resultado errado, elas são boas pedagogicamente, em geral. Quer dizer, depende de como você trabalha com elas, né? Porque é uma maneira do aluno não confiar arbitrariamente no computador. Tá legal? Quer dizer, o nosso raciocínio matemático é mais confiável que o computador, que o software. Tá legal? Então, o resultado para isso aí, por enquanto, né? Não sei. Quando tiver inteligência artificial, mas por enquanto ainda é assim, né? O software, ele faz as coisas mecanicamente, a gente está fazendo raciocinando, né? Beleza? Então, o resultado disso aí seria um pontinho só na origem. Alguma dúvida? Agora, peraí. O, tá. O 39, que é na mesma linha, ó. O 39, x mais 2 igual a zero, y menos 1 igual a zero. X mais 2 mais y menos 1 igual a zero. Beleza? Isso aí. Seguindo o mesmo raciocínio que a gente falou agora, qual é a resposta disso? Qual é a solução disso aí? X mais 2 igual a zero. Quais são os valores de x e de y que fazem essa equação ser verdadeira? Gabriela está falando um ponto, tá certo. Que ponto? Apenas o ponto menos 2, 1. Exatamente, que seria o centro da circunferência. Às vezes a gente fala que isso é uma circunferência degenerada, né? Que o raio da circunferência se torna zero. Isso, exatamente. Então, o que o pessoal está colocando aí. A única maneira dessa soma ser zero é ambas as parcelas serem zero. Então, o x mais 2 ao quadrado tem que ser igual a zero, beleza? E o y menos 1 ao quadrado tem que ser igual a zero também. Tranquilo? Beleza? Agora, quando é que x mais 2 ao quadrado dá zero? Quando x igual a quanto? Quando x igual a menos 2, né? E quando é que y mais 1 ao quadrado dá quanto? Dá zero. Quando y é igual a 1. Então, só tem um jeito possível dessa equação dar certo, que é quando x igual a menos 2 e y igual a 1. Se eu substituir qualquer outro valor, isso aí já não vai dar zero. Beleza? Então, a solução disso aí é o ponto menos 2, 1. Alguma dúvida?
Tranquilo? Então, agora, o outro que é bem legal, que o Davi perguntou. Ah, o Felipe está perguntando, se fosse a equação, tipo isso aqui, maior do que zero, né? x2 mais, por exemplo, vou botar y2 maior do que zero. Seria o quê? Isso aí, x2 mais y2 maior do que zero. O plano cartesiano todo menos o quê? Isso. Certo? O plano cartesiano todo menos a origem. Concorda? Porque na origem eu tenho x2 mais y2 igual a zero. Qualquer outro ponto, eu vou ter x2 mais y2 maior do que zero. Então, o desenho disso aí seria o plano todo com uma bolinha aberta na origem. Vou até botar aqui para ver o que ele vai fazer. Ele não desenha nada, ó. Ele não sabe sair dessa situação. Beleza? Ficou claro isso? Então é tudo com uma bolinha aberta na origem. Tá legal? Agora o outro, que é o 37, que... Isso, que eu falei, deu ruim no Grafimate, mas esse ruim é bom pra gente. Assim, pedagogicamente é bom. Isso. Beleza? Agora o número 37, que é esse aqui. x2 mais y2 igual a menos 1. Qual é a solução disso? x2 mais y2 igual a menos 1. Qual é, então, a resposta? Quais são os valores de x e y nos quais eu tenho x2 mais y2 igual a menos 1? Exatamente, Levi. Levi está falando, não tem solução nos reais. Isso teria solução dos complexos, tá? Mas aqui a gente está trabalhando em R2. A gente não está trabalhando com números complexos, a gente está no universo dos reais. Nos complexos seria uma... Enfim, seria outra discussão. Então, existe algum valor possível de x e y que você coloque aí que vai fazer essa equação ser verdadeira? Não, não existe. Então, a resposta desse exercício é vazio, é o conjunto vazio. O desenho é em branco, não tem nada. Alguma dúvida? Tá na boa isso? Certo? Então, o que vocês acharam assim dessa equação do círculo? Assim, acharam tranquilo? Alguém quer falar alguma dificuldade? Porque agora a gente vai passar para outra coisa. Certo? Então, agora, nesse tempo que resta de aula, eu quero voltar um pouco a falar de equação de reta, tá? Depois, como sempre, esse PowerPoint estará lá no Google Classroom. Peraí. Eita, spoiler. Pronto. Agora falando de equação de reta, né? Eu vou falando aqui. Se estiver indo rápido, vocês falam. Qual é a ideia? Assim, o que eu quero falar agora é o seguinte: como é que a gente chega naquela equação de reta que a gente aprende no ensino médio? Quer dizer, nem sei quando é que aprende isso, no ensino médio ou no fundamental? No médio? Tá. Como é que a gente chega naquela equação da reta que a Fundamental. gente aprende? Fundamental? Sétimo Tá. ano. Pode, Não, não, beleza, nono então. ano. Desculpa. Nono ano. Certo, nono ano. A Caroline está falando que a tela travou. Tá travado para vocês? Beleza? Então o que eu quero discutir agora é como. Caroline, já voltou?
Beleza. É como a gente chega naquela fórmula e como a gente ensina essa fórmula. E vou adiantando que o primeiro trabalho vai ser sobre isso, tá? Que eu tinha botado com prazo de entrega para semana que vem, mas não vai ser não, vai ser para outra semana. Função do primeiro grau, muitas vezes aquela fórmula de função do primeiro grau também é jogada. Então, como é que a gente chega nisso? Por que que aquele A que a gente falou no começo da aula, aquele A que aparece quando a gente vê função do primeiro grau ou equação da reta no ensino fundamental ou no ensino médio, aquele A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear, né, às vezes. E aquele coeficiente angular, como a gente falou no começo da reta, ele tem a ver com a inclinação, né? E ele também é chamado de inclinação ou declividade, né? Certo? Mas muitas vezes no ensino médio, não sei como é que é a experiência, foi a experiência de vocês, mas muitas vezes no ensino médio isso é jogado, né? Assim, tipo, o professor manda decorar que um é o coeficiente angular, o outro é o coeficiente linear. Tá legal? Então, da onde vem isso? Espera aí. A gente vai, para chegar nisso, e isso que eu vou falar agora, eu acho que é uma explicação que pode ser dada na educação básica, tá? A gente vai pensar da mesma forma que a gente pensou no caso do círculo. A gente vai procurar por uma propriedade que todos os pontos dessa reta, que eu desenho uma reta aleatória também, qualquer, tá? Tem em comum, tá certo? Beleza? Essa reta está passando pela origem, mas nem precisava passar pela origem. Foi um vacilo meu. Na verdade, o melhor fosse que ela fosse uma reta não passando pela origem. Porque esse raciocínio que eu vou fazer agora, ele não vale só para a reta passando pela origem, tá? Então, o que vai nos ajudar a chegar na fórmula é uma ideia de semelhança de triângulos, tá? Então, repara que aí eu marquei 4 pontos sobre a reta, que eu chamei de A1, B1, A2 e B2. E com esses pontos, eu desenhei esses triângulos de vértice, retângulos de vértice P1 e P2. Tá legal? Certo? Então, o que vocês observam? Qual a relação entre esses triângulos? A1, B1, P1 e A2, B2, P2. Esses triângulos são o quê? Gabriel está falando, são semelhantes. Concordam? Beleza? O que significa duas figuras serem semelhantes? Significa que uma é ampliação da outra. Beleza? Ou a redução. Muitas vezes a gente aprende, não sei como vocês aprenderam semelhança, mas muitas vezes a gente aprende semelhança só falando de triângulos. Tipo, tem até aqueles casos de semelhança, caso ALA, caso LLL. Mas a ideia de semelhança é a ideia de ampliação, é a ideia de escala, né? Por exemplo, se a gente tira uma foto nossa, a gente pode pensar dessa forma, que aquela foto é a nossa imagem reduzida, né? Isso, o Gerard deve estar falando disso, né? De caso ala, etc, né? Que em geometria analítica, geometria euclidiana sintética, isso é importante. Beleza? Tá certo? Então, esses triângulos são semelhantes, tá? Esses triângulos serem semelhantes, o que significa isso? Um é ampliação do outro. Se um é ampliação do outro, significa que os seus lados são proporcionais, né? Então, os triângulos são semelhantes, logo, os seus lados são proporcionais. O que quer dizer os lados serem proporcionais? Por exemplo, se no triângulo maior os lados têm comprimentos diferentes, mas se, por exemplo, faz de conta, não sei se é isso, mas faz de conta que no triângulo maior o lado vertical é o dobro do lado horizontal, que de olho parece, mas não sei se é. Não importa também. O lado vertical é o dobro do lado horizontal. No triângulo menor também vai ser isso. Se for no triângulo maior essa razão, no triângulo menor também vai ser, né? Então eu tenho isso aí, ó. AP1 está para BP1, A5, desculpe, A1P1
está para B1P1, assim como A2P2 está para B2P2. Certo? Então, os tamanhos podem ser diferentes, mas esses tamanhos estarão na mesma proporção. Alguma dúvida nisso? Beleza? Isso. Lívia, quer falar? Essa é coisa de homotetia, a gente vai falar disso ainda, tá? Que é exatamente de semelhança, né? E, como eles estão na mesma proporção, eu vou chamar essa proporção de A. Tranquilo? E repara que isso vale para qualquer triângulo que eu desenhar nessa situação aí, da mesma forma que esse triângulo, com vértices, triângulo retângulo que tenha a hipotenusa sobre essa reta, né? Qualquer triângulo dessa forma, ele vai ter essa mesma propriedade, tá tranquilo? Certo? E então eu vou chamar essa razão que é comum a todos esses triângulos pela letra A, que poderia ser uma letra qualquer. Às vezes a gente chama de M também, é uma letra que é comum para representar isso. Alguma dúvida? Se a gente pensar em termos de trigonometria, né, essa razão A1P1 dividido por B1P1, ela é o que desses ângulos aí? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Isso é o quê? Isso. A gente chama isso de inclinação da reta, mas na trigonometria, quando a gente tem um triângulo retângulo, então a razão entre os catetos não é a tangente do ângulo. Beleza? Então é a tangente desse ângulo aqui, B1 ou B2. Beleza? E como isso vale para qualquer triângulo, sempre eu vou ter esse delta y sobre delta x. Esse delta y é o quê? É uma variação de y, né? Eu pegar as coordenadas y, no caso, por exemplo, desses dois pontos aqui, A1 e P1, o que eu estou chamando de delta y é essa variação das coordenadas y, né? Essa letra grega maiúscula, delta, que é um triângulozinho, né? A letra delta, ela, em matemática, em geral, ela é usada para representar a variação de alguma coisa. Tá legal? E é uma coisa que vocês vão. Vai ser muito importante essa ideia de variação em cálculo. Né? E o que eu quero falar agora tem muito a ver com cálculo. Olha só. Isso, na verdade, é a semente do conceito de derivada. Vocês vão estudar daqui a pouco, que é super legal. Beleza? Então, alguma dúvida nesse ΔY sobre ΔX? Certo? Esse ΔY sobre ΔX é se eu pegar qualquer ponto A1, qualquer par de pontos sobre a reta vai ter isso aí. Beleza? Então, essa propriedade que está escrita aí, que vocês estão visualizando, é a propriedade que eu uso para chegar na equação da reta. Tá legal? Como é que eu vou chegar na equação da reta? Se isso vale para dois pontos quaisquer, eu vou pegar um ponto fixo, né, conhecido, que é o que eu estou chamando de A0 aí nessa figura. Então, esse A0, x0 sobre isso, é um ponto que eu sei que pertence à reta. Tá legal? Beleza? E vou pegar um segundo ponto, que é um ponto qualquer, certo? XY é um ponto genérico pertencente à reta. Ok? Então, aquela propriedade ΔY sobre ΔX, ela vai me dar isso aí, aplicado a esses dois pontos. Eita, tá ao contrário isso. Depois eu conserto. O Y tem que estar no numerador e o X no denominador, tá? Beleza? Depois quando eu botar lá no Google Classroom, eu concordo. Eu conserto. É Y menos Y0 sobre X menos X0, tá? Isso, é a variação de Y dividida pela variação de x. Então, a primeira linha está certa, a segunda linha que está errada. E essa aí está certa. Tá legal? Então,
Passando isso aqui para baixo, eu vou ter essa equação da reta, certo? Alguém perdeu essa passagem da segunda linha que está errada, mas se ela tivesse certa, para a terceira linha? Certo? O correto é y menos y0 dividido por x menos x0 igual a A. Tá legal? Então, primeira coisa, eu multiplico dos dois lados por x menos x0. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter y menos y0 igual a A, que multiplica x menos x0. Tá legal? Beleza? Agora, somando o y0 dos dois lados, isso vai me dar x menos x0 mais y0. Tá legal? Alguma dúvida? E é assim que a gente chega àquela fórmula de equação da reta ou de função do primeiro grau que a gente estuda na educação básica. Só que muitas vezes na educação básica, essa fórmula aqui é ao contrário do que eu estou fazendo, né? Em vez de chegar nela, ela é dada logo, ela é jogada logo de cara. Tá beleza? Certo? Isso, é por isso também que a equação ax mais by mais c igual a c é uma reta também, que é a mesma equação escrita de outra forma. De outra forma. Lívia. Não, a gente não está ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim. Oh, que estranho. Então, eu ia falar só que cada uma delas acaba tendo um nome, né? A gente diz, essa que o Luiz Paulo colocou aí é a chamada equação geral da reta, né? Essa que você colocou por último é a equação reduzida da reta. E essa aí que está anteriormente é a equação fundamental da reta. Isso, então, eu recomendo evitar esses nomes. Ou seja, na verdade, evitar assim, a gente pode até falar, mas o que eu acho que deve ser evitado é exigir que o aluno, que é uma se deduz da outra, ela é a mesma coisa escrita de outra forma. Sim, Entendeu? é verdade. Então é não exigir que o aluno decore isso. Certo? Verdade. Porque, na verdade, como dizia Paulo Freire, nomear é um ato político, né? Quer dizer, normalmente a gente dá nome às coisas que têm alguma relevância, certo? Que são importantes por algum motivo, assim. Então, na verdade, essas equações só, o nome para isso é a equação cartesiana da reta. Por que esse nome cartesiana? Porque ela envolve equações, ela envolve as coordenadas cartesianas. Tá legal? A gente vai ver na aula que vem a equação paramétrica, que aí sim é outro tipo de equação para representar a reta, que aí já entra vetor, já começa a entrar vetores, certo? Mas na verdade, quando você dá um monte de nome diferente para uma coisa que é a mesma coisa escrita de outra forma, certo? A gente está sugerindo que não é a mesma coisa, né? A Márcia está observando que a única exceção para isso são as retas verticais, né? As retas verticais, elas não são gráfico de função. Então, elas não se escrevem dessa forma. Beleza? Uma reta vertical eu não posso escrever como y igual a alguma coisa. Porque uma reta vertical é uma coisa que a gente já fez exercício aqui, é uma coisa do tipo x igual a 2, né? X igual a alguma constante, beleza?
Então, as retas verticais, elas se enquadram nesse tipo de equação aqui. Espera aí. Tá. Elas se enquadram nesse tipo de equação. AX mais BY é igual a C. Né? Beleza? Que é quando B é igual a zero. Então, quando B é igual a zero, vai ficar X igual a alguma constante, que é uma reta vertical. Beleza? Certo? Mas o que importa nessa discussão é o seguinte, que essas formas de escrever, elas nada mais são do que diferentes maneiras de escrever o que a gente chama de equação cartesiana, que é uma equação que envolve as coordenadas cartesianas. Beleza? Alguma dúvida? Então, como a gente faria? Vou colocar um breve exercício aí no chat, tá? Determine a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2 e tem inclinação A igual a 3. Só como exemplo disso que eu acabei de falar, tá? Eu inventei isso agora, beleza? É um exemplo genérico, não é o que está no PowerPoint não, tá? Então é uma reta que passa pelo ponto 1, 2 e tem inclinação A igual a 3. Beleza? Como é que eu chego à equação dessa reta? Qualquer outro ponto x, y pertencente à reta, né? Qualquer outro ponto, então é da mesma forma que eu falei. A gente vai buscar uma propriedade em comum a todos os pontos pertencentes à reta. Beleza? Espera aí. Que o pessoal está falando ali, função do primeiro grau. Espera aí, calma, deixa eu acabar de fazer esse exercício, depois a gente volta a isso. Olha só, então esse exercício que eu coloquei aqui. Tranquilo? Certo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2 e tem inclinação A igual a 3. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer ΔY, eu vou pegar, como eu disse, um ponto XY genérico, XY, e vou fazer ΔY sobre ΔX igual a A. Então eu vou ter Y menos 2, que é ΔY, dividido por X menos 1, que é ΔX, igual a 3. Tá legal? Certo? Isso vai me dar y menos 2 igual, espera aí, a 3x, opa, espera aí, 3x menos 3. Ou, somando 2 dos dois lados, eu vou ter y igual a 3x menos 1, como a Gabriela falou. Tá? Alguma dúvida nisso? Certo? Então, alguma pergunta? Então, olha só, nesse exercício que eu coloquei aí, que é um exercício relativamente simples, eu tinha duas informações que me permitiram chegar até a equação da reta. Tá legal? Beleza? Que são quais informações? Eu tinha um ponto onde a reta passa, que no caso, no exemplo que eu dei, foi o ponto 1, 2, e eu tinha a inclinação dessa reta, que é A igual a 3, certo? Com essas informações, existe mais de uma reta que satisfaça essas condições, que passa, vamos pensando geometricamente, que passa pelo ponto 1, 2 e tem inclinação 3, só existe uma única reta que satisfaça essa equação,
Porque eu fixo um ponto, beleza? Certo? E eu estou dando uma direção. A inclinação dá uma direção. Tá legal? Tranquilo? Alguma dúvida? Só tem uma reta, né? Agora, eu vou passar outro exercício aí. Esse exercício aí, determine a equação da reta que passa pelos pontos 1, 2 e menos 2, 3. Beleza? Todo mundo sabe fazer esse tipo de exercício. Repara qual é a diferença dele em relação ao anterior. No anterior, quais foram os dados do problema? Os dados do problema foram um ponto e a inclinação, certo? E nesse segundo que eu dei agora, quais foram os dados do problema? Isso. Nesse segundo exercício aí que eu dei, os dados do problema foram 2 pontos. Tranquilo? Então, mas olhando para esses 2 pontos, existe mais de uma reta que passa por esses 2 pontos? Se eu desenho 2 pontos, no caso 1, 2, menos 2, 3, mas poderia ser qualquer ponto. Tem como desenhar mais de uma reta que passa por esses pontos? Não. Certo? Então, como é que eu uso aquele procedimento que eu ensinei para achar a equação da reta nesse ponto que eu não tenho a inclinação? Eu tenho que usar esses 2 pontos aí para achar a inclinação. Tá legal? Então, fazendo ΔY sobre ΔX, eu vou ter que a inclinação dessa reta vai ser 3 menos 2 dividido por menos 2 menos 1, tá certo? Beleza? Então, quanto vai dar esse A? Vai dar menos 1. Vitor, acho que não, 1 era positivo, ó. Ah, eu que não estou enxergando. Então, calma, tá errado. O que é negativo? É o menos 2. Tá, então, peraí que tá errado. Então, A vai ser 3 menos 2. Como o Luiz Paulo está falando, aí importa a ordem, tá? Certo? Porque como não está ao quadrado, se eu trocar a ordem, vai inverter o sinal. Beleza? Então, eu vou pegar 3 menos 2 dividido por menos 2 menos 1. 3 menos 2. Então, eu estou colocando o y da segunda menos o y da primeira dividido pelo x da segunda menos o x da primeira. Agora está certo, né? Alguma dúvida? Então, quanto vai dar essa inclinação aí? Vai dar menos 1/3. Beleza? Certo? Então, agora que eu já tenho a inclinação, recai no procedimento anterior. Basta eu pegar qualquer um desses 2 pontos, vou ter que chegar no mesmo resultado, e substituir ΔY. Então, eu vou pegar o ponto 1, 2. Y menos 2 dividido por x menos 1 igual a menos 1/3. Tá certo? E aí é só continuar desenvolvendo. Beleza? Eu vou ter y menos 2 igual
a menos x sobre 3, por exemplo, posso escrever assim, mais 1/3, beleza? Aí eu vou somar 2 dos dois lados, então eu vou ter 1/3 mais 2, que vai me dar 7/3. Então a equação dessa reta é essa aí. Alguma dúvida? Certo? Então, tá todo mundo calado, estou entendendo que tá tranquilo. Beleza. Resumindo isso que eu falei aí, nesses dois exercícios que eu fiz como exemplos, exercícios genéricos, resumindo isso aí, a gente tem o seguinte: para determinar uma reta, nós precisamos conhecer dois pontos pertencentes a essa reta, ou então um ponto pertencente à reta e a sua inclinação. Sua é da reta, né? Obviamente, não do ponto. Um ponto não tem inclinação. Beleza? Então, esses são os tipos de dados que nos permitem achar a equação da reta. Tá legal? Em outras palavras, né, outra forma de dizer isso aqui é dizer que dois pontos definem uma reta ou que um ponto e uma equação definem uma reta. Agora, o que essa expressão significa exatamente? Dizer que eles definem uma reta, né? É aquilo que eu falei agora há pouco, que existe, dados dois pontos quaisquer que eu escolher, diferentes, vai existir uma e somente uma reta que passe por aqueles dois pontos, ou a qual esses dois pontos pertencem. Tá claro? Uma e somente uma reta, tem uma única, certo? Não tem menos nem mais de uma. E da mesma forma, dados um ponto e uma direção, existe uma e somente uma reta a qual esse ponto pertence e que está naquela direção. Beleza? Então, quando eu digo um ponto define, dois pontos definem uma reta, beleza? É isso que eu quero dizer. Se eu escolher dois pontos, então eles vão definir uma reta no sentido de que só tem uma reta que passa por aqueles dois pontos. E a mesma coisa vale para um ponto e uma direção. Tá claro isso? Certo? Então agora se eu falar a seguinte frase: dois pontos definem uma parábola. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Que quer dizer essa afirmação? Dois pontos definem uma parábola. De acordo com isso que eu estou falando, ela quereria dizer que se eu marcar dois pontos qualquer no plano, eu consigo desenhar uma única parábola passando por aqueles dois pontos. Tá legal? Isso é verdade? Eu consigo desenhar uma única parábola? Não, é falso. Eu não vou conseguir desenhar agora. Quer dizer, posso até tentar. Mas depois, na aula que vem, a gente pode falar sobre isso. Se eu marcar dois pontos diferentes no plano, quantas parábolas eu posso desenhar passando por esses dois pontos? Infinitas. Exatamente. Tá certo, é infinita. Mas alguém não está conseguindo, não precisa visualizar o infinitas, não. Mas alguém não está. Sim, tem como provar que são infinitas. A gente vai fazer isso na próxima aula. Hoje a gente vai começar a falar um pouco de parábola e na próxima aula a gente vai continuar, tá? Tem como provar que são infinitas. Mas mesmo quem não está infinitas, depois a gente volta a isso. Mas alguém não está conseguindo visualizar quando eu marco dois pontos no plano, eu consigo desenhar várias parábolas. Eu posso desenhar uma virada de cabeça para baixo, outra virada de cabeça para cima. Beleza? Alguém não conseguiu visualizar isso? Beleza.
Então ninguém respondeu, eu estou entendendo que todo mundo conseguiu, tá? A gente vai voltar à parábola. E outra coisa legal que a gente vai aprender também nas próximas aulas é que 3 pontos definem uma parábola. Na verdade, 3 pontos não colineares, né? Se a gente desenhar 3 pontos, aí tem uma única parábola que passa por aqueles 3 pontos. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Beleza? E outra coisa que eu vou mostrar em seguida, ficou claro? Isso aqui é bastante importante que fique entendido para as coisas que a gente vai ver na aula que vem. Tá legal? Porque o que a gente vai ver na aula que vem? A gente vai ver vários exercícios que dão essas condições para a gente encontrar as retas. Tá legal? Beleza? E alguns deles serão impossíveis. Tá? Então, por isso que é muito importante que isso fique bem entendido. Tá? Alguma pergunta sobre isso aqui? Certo. Então, agora também, como cenas dos próximos capítulos, o que a gente viu até agora, como eu falei, é o que a gente chama de equação cartesiana da reta, que é isso que está escrito aqui. Beleza? Que é o que a gente botou na dedução que a gente viu aqui. Essa equação cartesiana da reta, ela guarda as informações que são necessárias para a gente identificar essa reta, né? Que são o ponto por onde essa reta passa e a inclinação. O ponto por onde a reta passa é esse ponto aqui, x0, y0, cujas coordenadas vão aparecer aqui na equação da reta. E a direção da reta, ela é indicada por quem? Pela inclinação, que é sinônimo de declividade ou de coeficiente angular, né? Então, esse número A, ele diz em que direção a reta está. Tá legal? Alguma dúvida? Certo? Na próxima aula, eu estou falando na próxima aula, mas não é que acabou a aula, não, tá? Eu quero ainda mostrar umas coisas no GeoGebra para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver outro tipo de equação da reta, que é o que a gente chama de equação paramétrica. Mas que é isso que está escrito aqui do lado direito da tela. Mas isso aí, não se preocupem que isso aí eu não vou explicar agora não, tá? Essa é a matéria da aula que vem, é só as cenas dos próximos capítulos mesmo. Essa equação paramétrica tem as mesmas informações de direção em um ponto pertencente à reta, só que é escrito de outra forma. A direção é dada por esse PQ, que a gente chama de vetor diretor, e o ponto é o próprio x0 e y0. Beleza? Mas isso aqui, fiquem tranquilos que isso aí, como eu falei, a aula que vem a gente vai começar falando disso. Tá legal? Certo? Não é para agora, não. Então, vou até apagar isso daqui. Mas nessa parte que está escrita, que vocês estão visualizando na tela, tem alguma dúvida sobre isso? Não é para levantar a cadeira, tá? Não acabou a aula. Tem alguma dúvida sobre isso ou sobre isso aqui que está escrito na tela? Nenhuma dúvida? Certo. Então agora, antes de terminar a aula, a última coisa que eu quero fazer é mostrar umas telas no GeoGebra. Essas telas do GeoGebra já estão disponíveis lá, tá? No Google Classroom. Só um segundo. Sim, vou falar sobre o trabalho também, mas o trabalho vai ser só para daqui a 2 semanas, mas eu já vou falar sobre ele hoje. Espera aí que o GeoGebra está abrindo aqui. Gente, que lento. Devia ter mandado ele abrir logo, demora horas.
Pronto. Deixa eu projetar. Aqui. Tá aparecendo já para vocês? Tá. Então, isso aí é uma tela que eu fiz no GeoGebra, que é simplesmente para visualizar essa explicação que eu fiz de forma dinâmica. É uma tela que também pode ser usada no ensino médio, tá? Então, eu coloquei aqui esses negócios que estão aqui no canto superior direito, são os controles deslizantes. A gente pode... Depois eu posso ensinar vocês a fazer isso. Não sei se todo mundo aqui é familiar com GeoGebra, tem que procurar e conhecer, mas eu posso explicar isso para vocês. Vitor, Então, rapidinho. Eu acho fala. que o Vinícius saiu. Aí o Vitor tá sem intérprete. Eita, peraí. Eu vou ensinar a mexer nisso. Josi, você vai interpretar? Ele caiu. Peraí que... Eu tô. Alô? Tá me ouvindo? Menino, Agora sim. Meu celular que tá caindo, gente. Estranho. Eu tô logado ainda, tô até ouvindo vocês. Tava interpretando, inclusive, aqui. Mas aí eu vi que eu travei a câmera. Tô entrando no celular de novo. Beleza. Quem vai interpretar agora? Voltei, vou continuar. Beleza. Certo. Mauricério, eu vou ensinar depois a fazer isso, mas no momento, se der tempo eu posso até ensinar hoje. Mas no momento é só para visualizar isso aqui, olha só. Então vocês estão vendo esses dois controles deslizantes aqui em azul. Num deles está escrito X1 e no outro está escrito X2. Só uma pergunta para me situar. Quem aqui é a primeira vez na vida que está vendo GeoGebra? Fala aí. Certo, várias pessoas, então, várias pessoas é a primeira vez na vida. Então, deixa eu só fazer alguns. A gente vai, a partir de hoje, vai usar bastante o GeoGebra, tá? Então, deixa eu fazer algumas explicações sobre ele. E ele não só a gente vai usar muito aqui, como ele hoje é uma ferramenta que é bastante usada em ensino de matemática, inclusive na educação básica. Tá legal? E a primeira coisa que eu acho que é importante falar, o GeoGebra é o que a gente chama de um software de geometria dinâmica, tá? Qualquer dúvida no que eu vou falar, vocês vão perguntando aí. Por que geometria dinâmica? Porque vocês vão ver que as coisas que a gente vê no papel e lápis ou no Grafimate de forma estática, de forma parada, né, uma figura parada, no GeoGebra a gente vê de forma dinâmica. O Luiz Paulo está falando, nenhum professor da educação básica mencionou esse software. Então, mas é uma coisa que vocês é bacana usar. Certo? Quem aqui, Lívia, Jéssica, quem aqui já usou software na educação básica? Não, eu uso muito GeoGebra, os meus alunos do ensino médio já têm no celular Isso. também. Ah, inclusive tem para celular, isso aí tem para Android. Thaís, quer falar? Também já usei. Isso. No ensino médio, inclusive, eu fiz uma oficina ensinando a equação da reta no PIBID, há muito tempo atrás, quando eu ainda estava na graduação. E aí a gente E aí? estava ensinando tudo isso para eles, foi usando o GeoGebra. E foi bacana? Foi muito bom. Eu fiz experiência com duas turmas, uma que já tinha visto o conteúdo e outra que não tinha visto ainda, estava sendo pela primeira vez, aí o primeiro contato foi direto com o GeoGebra, a gente ensinando a equação da reta e vendo o que acontece quando a gente muda o valor de A, o que muda o valor de B na função. Isso. E aí Que é foi exatamente o mostrando. que eu vou mostrar para vocês. Isso que a Thaís falou é exatamente o que eu vou mostrar para vocês. Mauricélio tá falando, a minha educação básica foi na década de 80, a minha também, tá? Não existia nem, não tinha nem computador em casa. Beleza? Mas olha só, eu vou ensinar a fazer isso aqui do zero, certo?
Então, como eu falei, ele é um software de geometria dinâmica. O que quer dizer software de geometria dinâmica, né? Esses softwares que a gente usa em matemática, alguns deles têm alguns tipos, né? Software de geometria dinâmica, como eu falei, eles têm essa propriedade de a gente conseguir ver as coisas se mexendo, as coisas que a gente vê paradas no papel, a gente vê se mexendo no software de geometria dinâmica. Beleza? Eu tenho um livro sobre isso, sobre esse software, mas esse livro, assim. Depois eu falo sobre esse livro. Mas que eu posso até recomendar para vocês. Mas olha só. Então, por isso ele chama software de geometria dinâmica. Esses softwares já existem há algum tempo, né? Desde a década de 90 começaram os softwares de geometria dinâmica. Dentro dos softwares de geometria dinâmica, o GeoGebra tem uma coisa. Isso que. Peraí. Tem uma coisa que foi uma inovação. E daí vem o nome GeoGebra, que ele é um software que ele relaciona geometria e álgebra. Então, ele tem vários recursos de geometria integrados com vários recursos de álgebra. Por isso que ele é um software ideal para estudar geometria analítica, porque geometria analítica é exatamente isso. É uma relação de geometria e álgebra. Tá legal? Então, isso que vocês estão vendo aqui à direita é o que a gente chama janela de álgebra. Estão vendo aqui que está escrito janela de álgebra? A gente tem a janela de visualização e a janela de álgebra. Na janela de álgebra vão aparecer exatamente as equações daquilo que a gente está visualizando na janela de visualização. Então, por isso que ele é bacana para estudar o que a gente está estudando aqui, que é a geometria dinâmica. Beleza? Eu quis começar pelo Grafimática porque ele é um software mais simples mesmo, né? Ele não permite nada disso. Então, olha só, o que eu fiz nessa tela aqui? A gente tem esses controles deslizantes que são em azul, que eles são as coordenadas, olha aqui, desse ponto A e desse ponto B. Então, esse x1 é a coordenada x do ponto A. E o x2 é a coordenada x do ponto B. Agora, olha o que vai acontecer quando eu arrastar ela com o mouse. Estão vendo aí? Beleza? Certo? E a mesma coisa com o x2. Certo? Então, quando eu mexo no x2, eu estou mexendo o ponto B. Então, isso que eu estou mostrando para vocês é exatamente uma forma dinâmica de visualizar aquilo que a gente visualizou no PowerPoint de forma estática, tá? E aqui na janela de álgebra, vocês estão vendo que está aparecendo aqui embaixo, ó, estão vendo onde está escrito delta y e delta x? Todo mundo viu lá na janela de álgebra embaixo? Certo? Delta y, delta x, e no final tem escrito assim, Vm igual a 2. Tá legal? Todo mundo viu esse Vm igual a 2? Certo? Esse Vm é o que a gente chama de variação média. Essa variação média é exatamente um sinônimo também de ΔY sobre ΔX. A gente chama isso também de variação média, tá? Porque ΔY é a variação de Y, ΔX é a variação de Y, de X. A divisão entre os dois é a variação média. Beleza? Então aqui a gente pode mexer. Fala. É o mesmo valor do A? É o mesmo valor do A, exatamente. O mesmo. Beleza? É o mesmo valor do A. É outro sinônimo também. Que é aquele sinônimo, mas eu já vou explicar por que eu estou usando esse termo variação média, porque eu vou chegar na parábola, tá? Mas boa pergunta, Bia. É tipo inclinação, declividade, coeficiente angular ou variação média. Tá legal? É a mesma coisa, é o ΔY sobre ΔX. Tranquilo?
Na verdade, tem uma diferença, já dando spoiler, porque eu quero falar a seguir, é o seguinte. Quando a gente fala de inclinação, declividade ou coeficiente angular, é só para retas. Mas variação média, a gente pode falar para qualquer função. Beleza? Mas eu vou repetir isso já já. Alguma pergunta? Outra até aqui? Fala, Thaís, o que é isso? Eu coloquei aí no. Desenvolvi no PIBID, com ensino médio. Aí a gente apresentou no Enem, Ah, em legal. Curitiba. Aí Aham. eu postei aí, para quem quiser ver Todo mundo sabe o o que meu é trabalho, tá aí, que é uma experiência. Todo mundo sabe o que é PIBID É que aqui. Quem não sabe o que é PIBID? Chama Programa de Iniciação à Docência. Thaís quer falar rapidamente o que é PIBID, que é uma coisa que é legal vocês saberem. Isso, durante a graduação, teve, assim como tem bolsas de iniciação científica, também tem iniciação à docência. Então, eu me inscrevi, na minha época tinha prova, a gente fez prova e fui selecionada para participar dessa bolsa. Como é que ela funciona? Existe, eu não lembro, tem um coordenador, que é um professor da universidade, juntamente com o professor da escola que vai participar do projeto. Então, a gente, alunos da graduação, enquanto eu estava na graduação, eu ia para a escola e acompanhava aulas, desenvolvia projetos, e um deles foi essa aula, essa oficina sobre a equação da reta, que a gente fez com os alunos do ensino médio, do terceiro ano, se eu não me engano. Então, desenvolvi gincanas, jogos, tudo para trabalhar com alunos do ensino médio, de acordo com o assunto que o professor estava trabalhando na época. Então, eu fiquei no PIBID por 2 anos e meio, por exemplo. Então, era coisa que a gente conversava, né? É para um professor responsável da universidade com um professor da escola. E é uma coisa que vocês tiverem oportunidade de participar, vale a pena, porque eu acho que no primeiro período não pode ainda, mas depois, porque é uma coisa que além de ganhar uma pequena bolsa, assim, também é uma coisa que todo mundo que eu conheço que participou do PIBID fala que é uma experiência que ajuda muito com a nossa Muito, formação, né? sim, foi muito Todo melhor do que o mundo. meu estágio. Eu estava ali diretamente na sala de aula, foi muito melhor. Muita gente fala isso, mas daqui o estágio de vocês vai ser legal também, com certeza. Mas tem muitos depoimentos que é melhor que o estágio. É, Mas olha o da só. graduação, Oi? pelo menos da graduação, para mim foi, né? Isso. Agora, olha só. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Beleza. E agora tem esses controles deslizantes em vermelho. Esses controles deslizantes em azul, repara, eu estou mexendo os pontos sobre a reta. Beleza? E qual é o objetivo que eu fiz disso aqui? É mostrar que qualquer que seja esses pontos, essa variação média, que como a Bia falou, é a mesma coisa que o A, ela não muda. Tá vendo? Por mais que eu mexa nesses pontos, repara que o ΔX e o ΔY mudam de valor, mas a variação média não muda. Então, isso é ilustrando dinamicamente aquilo que eu falei no PowerPoint de forma estática. Tá legal? Então, eu estou mexendo nos pontos sobre a reta com o objetivo de mostrar que, embora os comprimentos de ΔY e ΔX mudem, a razão entre eles, a divisão entre eles não muda. Tá legal? Beleza? E nesses controles de deslizantes em vermelho, eu posso mexer. Agora eu vou mexer na reta. Então, esse aqui é o A. Então, quando eu mexo no A, o que acontece? Eu estou mexendo na inclinação da reta, estão vendo? Eu posso fazer essa inclinação ficar positiva ou negativa. Beleza? E o B, eu vou mexer o quê? Eu vou transladar essa reta para cima e para baixo. Tá legal? Certo?
Alguma dúvida nisso? Então, essa tela aí do PowerPoint, ela tipo resume, vamos dizer assim, como eu falei, de forma dinâmica, todas aquelas propriedades que isso que a gente falou na aula de hoje, na aula passada também um pouco sobre reta. Tá legal? E essa propriedade pro ensino, essa propriedade do dinamismo é muito importante, né? Porque ela tipo assim, dá uma visão mais concreta que não importa o que eu posso botar qualquer ponto que eu colocar aqui, essa variação média continua igual. Agora ela está 1,8, né? Porque eu mudei aqui, mas ela continua igual. Alguma dúvida? Dá para perceber que como isso pode. Bom, primeiro, vocês acham que ajudou vocês a entender o que a gente estava falando na aula de hoje? E dá para perceber como isso pode ajudar a, a ensinar isso na educação básica também? No ensino médio, então, né? Se a gente tivesse estudado dessa maneira no ensino médio, né, teria sido muito legal. Isso que o Adriano escreveu ali está certo. A variação média é igual a tangente. Então, como eu falei, eu coloquei aquelas palavras lá. Tangente, inclinação, coeficiente angular, que são todos sinônimos. É o valor daquele A, né? Que nessa tela aqui está representado pela letra A, certo? E variação média é a mesma coisa. Tranquilo? Certo? Beleza? Então agora deixa eu abrir uma outra tela aqui, que é muito parecida com essa. Isso aqui. A tela que eu vou abrir agora, ela tem uma diferença sutil em relação a essa. Que na tela anterior, então, o que eu mudava? Ela tem o mesmo efeito. Eu mudava o X, o X1 e o X2. Nessa aqui eu mudo o X1 e o delta X. Tá certo? Então, olha só. Na outra, eu andava com A e com B separadamente. Nessa aqui, quando eu mexo com A, o B mexe junto. Por quê? Porque o B está amarrado no A pelo ΔX. Então, repara que eu estou deixando esse ΔX aqui parado. Quando eu deixo o ΔX parado, olha só, esse ΔX é o comprimento desse segmento horizontal, desse cateto aqui. Então, quando eu deixo o ΔX parado e mexo com o X1, esse triângulo ele vai andar todo junto, assim, de forma rígida. Tranquilo? Beleza? E da mesma forma que o outro, eu posso mexer no A e no B aqui também, mas nem é isso que eu quero fazer nesse momento. Beleza? Certo? Então, essa tela é muito parecida com a outra. E eu estou mostrando a mesma coisa que eu mostrei na outra, só que de outra forma. Eu estou mostrando que quando eu ando com o X, mantendo o ΔX fixo, olha só, eu vou ter sempre o mesmo ΔY. Perceberam aqui, ó? Certo? Beleza? Lembrando que o ΔX é o cateto horizontal desse triângulo. E o ΔY é o cateto vertical desse triângulo. Então, quando eu mantenho o cateto horizontal parado, o cateto vertical também fica parado. Quando esse triângulo desliza sobre a reta, ele não muda de tamanho. Os seus lados não mudam de tamanho. Alguma dúvida nisso? Só lembrando que essas telas já estão disponíveis lá no Google Classroom, tá? Vocês podem baixar lá dentro de uma pasta que chama Atividades com GeoGebra, se não me engano. Alguma dúvida nisso? Certo? Beleza? Então, repara que da mesma forma que a outra, a variação média é igual ao valor de A e continua parada. Tá legal? Continua sendo igual a 2. Se eu mudar aqui, ela vai mudar, porque eu estou mudando a inclinação.
Mas se eu deslizar aqui, ela continua parada, tá? Então, isso significa que para cada valor de ΔX, eu vou ter sempre o mesmo ΔY. Alguma dúvida sobre isso? Agora, por que que eu fiz essa segunda tela aí? Porque agora eu quero chegar na parábola e eu quero responder, assim, não é uma resposta completa ainda, mas é no caminho da gente pensar sobre aquela pergunta que foi feita, se não me engano, na semana passada, que é por que que a parábola tem aquele formato? Lembram que a gente discutiu isso, que algumas pessoas perguntaram? Por que que a parábola tem aquele formato assim? Que é uma coisa que muitas vezes no ensino médio é jogada. Jéssica, quer falar? Não, foi só uma questão que eu lembrei aqui quando você perguntou do GeoGebra, né? E aqui em casa faz muito barulho, por isso que eu estou evitando abrir o microfone. Porque às vezes meu irmão dando de falar, meu irmão é autista, dando de falar. Então, assim, quando a gente trabalha campo visual, a gente amplia as conexões neurais, né? Elas se tornam diferenciadas, né? Elas são diferentes dos alunos que não trabalham nesse campo visual, que partem direto para uma abstração. Então, isso tem muito a ver com o que a gente chama, né? Tem um autor chamado Lakoff que ele fala de espaços mentais, né? De domínio e de alvo, né? Então, isso tem muito a ver com a formação do nosso conhecimento. Como a gente estabelece esse conhecimento? O domínio fonte é algo que nós já temos, assim, vou falar bem superficialmente, né? Algo que a gente já traz, né? Nas nossas conexões neurais, no nosso conhecimento. E o domínio-alvo é aquele que a gente quer atingir. Então, quando a gente tem a impressão que quando dá aula com o GeoGebra ou qualquer outro recurso visual, né, tudo que é muito visual é muito acessível, as nossas conexões formam com mais rapidez, né? Isso tem um pouco a ver com a neurociência. Então, assim, a forma que você ensina o seu aluno trabalhando no campo visual vai ser diferente da forma que você vai ensinar o aluno não trabalhando no campo visual, por exemplo. Então, essas conexões se formam de formas diferentes e determinam a forma que ele aprende, né? Então, quando você faz esse trabalho, tanto esse domínio e esse alvo, esse conhecimento de fonte, esse conhecimento de alvo, eles começam a conversar, né? A estabelecer relações de uma maneira que essas inferências apareçam com uma facilidade maior, né? Então, a impressão de você ver, de trabalhar com GeoGebra e facilitar a aprendizagem do aluno, vem principalmente disso aí, né? É isso, eu não Então, vou falar tudo não, Vitor, senão eu vou acabar... É isso, só observando que isso aí tem a ver com a tese de doutorado da Jéssica, né? Que tem a ver com a pesquisa que a Jéssica está fazendo atualmente no doutorado, né? Mas isso que ela falou, vocês ficaram com a sensação de que é como se a gente ter essa visualização assim, torna a aprendizagem mais concreta, sei lá, falando de uma forma de forma geral. Beleza? Então, é isso, né? Então, por que que a gente não, por que que eu tô falando disso aqui, né? Porque muitas vezes os nossos professores não aprenderam isso nos seus cursos de licenciatura, muitas vezes, assim, né? E por isso que várias pessoas, quase todo mundo aqui falou que não teve software no ensino médio. E se tivesse, poderia ter aprendido matemática muito melhor, né? Assim, de uma maneira, como a Jéssica falou, de uma maneira mais, vamos dizer assim, que você realmente incorpora mais as coisas, né? Digamos assim. Então, por isso que é importante, por isso que esse software é parte da matéria também. É importante a gente aprender a usar eles também. Beleza? Agora, chegando na parábola, já para terminar a aula. Olha só, essa tela que vocês estão vendo aí é a mesma coisa, basicamente, da tela anterior, só que eu estou colocando, em vez de uma reta, eu estou colocando uma parábola. O resto é igual, tá legal? Aqui eu tenho x, que eu posso deslizar o x,
e posso mudar o valor de ΔX, mas o que eu quero agora é colocar esse ΔX fixo, igual eu fiz no outro. Eu queria colocar ele igual a 1, não estou conseguindo. Pronto. É à toa, frescura, colocar ele igual a 1. Eu quero colocar ele fixo. Beleza? E aqui eu posso mudar os valores de A, B e C, né? Pensando naquela equação da parábola, né? Y. Essa equação da parábola a gente vai falar bastante sobre ela também nas próximas aulas, né? Y igual a x2 mais bx mais c. Então, esse A, B e C que aparece aí no controle deslizante... Eita, apareceu um negócio aqui. Esse A, B e C que aparecem aí no controle deslizante, eles são esse A, B e C da parábola, tá legal? Beleza? Esse A, B e C que estão na fórmula da parábola. Agora, preste atenção numa coisa muito importante. Esse A e B que aparece aí não é o mesmo A e B da reta, tá? Porque não é mais coeficiente angular, é outra, só é a mesma letra, mas não é o mesmo conceito. Tá claro isso? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Qual é a diferença entre a reta e a parábola? A diferença é, olhem aqui embaixo, na janela de álgebra embaixo, que aparece ΔY e a variação média. A diferença entre a reta e a parábola no que diz respeito à variação média é o seguinte: na reta, a variação média é constante. Na parábola, a variação média não é constante. Tá legal? Isso vai aparecer quando eu mexer aqui. Por que a variação média não é constante? Porque, olha só, quando eu arrasto esse ponto A, repara que eu estou mantendo o mesmo valor de ΔX, porque o ΔX está fixado igual a 1. Mas o valor de ΔY, que é o cateto horizontal, ele está mudando. Repara que quanto mais perto do zero eu aproximo esse valor de x aqui, o ΔX está igual, mas o ΔY está diminuindo. Quando eu vou mexendo ele para lá, ó, o ΔX continua sempre igual, mas o ΔY está aumentando. Então, para cá, o ΔY está diminuindo, para lá, o ΔY está aumentando. Tá certo? Beleza? Isso faz com que... Eu vou mudar isso aqui, que não foi uma boa ideia deixar igual a 1, não. Pronto, 0,6. Isso faz com que a variação média não seja constante. Tá legal? Então, quanto mais eu ando esse ponto para cá, maior vai sendo o ΔY e, consequentemente, maior vai sendo a variação média. Porque a variação média é o quê? A variação média é a divisão entre ΔY dividido por ΔX. Então, quanto mais eu ando para cá, ó, maior vai ser a variação média. Vocês estão vendo a variação média mudar ali no canto esquerdo? Beleza? Vitor, Fala. nesse momento aí, seria legal o pessoal imaginar essas retas secantes, né? Isso. Eu posso desenhar aqui. Fica legal, isso aí. Dá para ver que Vou são colocar aqui, ó. inclinações. E sobre essa palhinha que Jéssica deu aí, Vitor, da pesquisa dela, eu acho legal também os próprios licenciandos já começarem a perceber também essa matéria de geometria analítica como, assim, tem muita coisa aí que serve para pesquisa para eles, né? Tanto em projetos de PIBID como TCC também. Essa ideia de pegar um objeto matemático, né, e interpretá-lo por diferentes representações, o que você está fazendo aí hoje, né? A equação da reta, depois o gráfico, né? Então, pensar nisso aí já também até para trabalhos futuros, né? Com certeza que vocês vão ter que fazer uma monografia no final, né? Então, várias dessas coisas aqui já só são ideias para monografias. Eu estou até aqui falando com eles aqui, acho que é com o Luiz que está perguntando, a deficiência, né, as deficiências, de todas as deficiências, onde mais tem pesquisa é na área da cegueira, dos cegos. Né? A Jo pode até complementar isso se quiser, que a Jo já pesquisa os surdos. Então, assim,
na área da deficiência em si, onde mais tem pesquisa são os cegos, né? E é bem interessante o projeto Fundão, tem muita gente que fala sobre a cegueira, né? Sobre o ensino da matemática com cegos, e se trabalha muito tato, né? Tem a teoria da compensação de Vygotsky, né? Que fala que se eles têm aquela situação da visão, como eu falei no sentido da neurociência do autismo, mas assim, o cego, esse estímulo já virá pelo tato, né? Então, os professores montam materiais, por exemplo, esse gráfico de um GeoGebra, eles montam com material, com tecidos, borracha, para que o aluno sinta, né, o movimento do gráfico. É muito interessante esse trabalho dos colegas lá do Projeto Fundão, tem colegas de doutorado também, um trabalho só com os cegos, muito bacana também. Então, como eu até falei já em alguma aula, essa área de educação especial, né, é uma área que está crescendo muito, né? A gente tem aqui a Joseli e o Vinícius que trabalham com educação para surdos e então é uma área que está bem importante. No nosso programa de pós-graduação de educação matemática, a gente tem vários alunos de mestrado e doutorado trabalhando com isso, né? Mas, enfim, só para completar essa história aqui da parábola, o que eu quero dizer? Repara de novo, vou fazer esse movimento de novo, tá? Quando eu estou mantendo o cateto horizontal desse triângulo, que é o ΔX, com o mesmo tamanho, e ao contrário do que acontece na reta, quanto mais eu desloco isso para a direita, maior vai ficando o ΔY, para um mesmo valor de ΔX. É essa propriedade que força a parábola se curvar para cima. Repara, eu vou até... Faz de conta que eu não estivesse visualizando a parábola. Olha só. Quando eu faço isso, acompanhe o movimento do ponto B. Estão percebendo que como esse Y vai ficando cada vez maior, é como se eu estivesse fazendo uma curvatura para cima? Dá para perceber isso com esse movimento? Certo? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Vitor, acho que dá para habilitar o rastro no ponto Sim, B. vou fazer isso. Essa é uma ferramenta do GeoGebra que você vai deslizando e ele vai marcando o rastro aqui, ó. Enfim, voltando aqui o gráfico. Então, qual é a diferença fundamental entre as parábolas e as retas? As parábolas, ou as retas, têm variação média constante. E as parábolas e qualquer outra curva que não seja uma reta tem variação média não constante. Quando a gente tem a variação média constante, por mais que eu mexa aqui, ó, esse triângulo, deixa eu desabilitar isso aqui. Por mais que eu mexa aqui, quando a variação média é constante, que é o caso da reta, esse triângulo fica igualzinho, ele só vai deslizando. Quando a variação média não é constante, esse triângulo ele vai mudando de tamanho. E conforme esse triângulo muda de tamanho, isso provoca uma curvatura na curva. Certo? Que, como eu falei, a gente consegue visualizar pelo caminho do ponto B nessa tela. E aí, quem quer perguntar alguma coisa? Professor, então para cada ponto B tem uma variação média diferente. Isso, exatamente. Tem uma variação, quer dizer, a variação média, né? A variação média, que eu estou chamando ali de VM, é delta Y dividido por delta X.
Beleza? Exatamente. No caso da parábola, para cada ponto B, esse valor aí dá diferente. Beleza? E no caso da reta, dá sempre o mesmo valor. Então, no caso da reta, a variação média é a inclinação da reta. Beleza? No caso da parábola, é como se cada ponto tivesse uma inclinação diferente. Dá para perceber essa ideia, mais ou menos? É como se cada ponto ela está entortando, por quê? Se ela tem sempre a mesma inclinação, ela fica uma reta. Mas se ela vai entortando, é como se eu estivesse ficando cada vez mais inclinado, né? Esse triângulozinho aqui, ó, é como se ele marcasse a inclinação. Beleza? Certo? Então, a inclinação é a tangente desse ângulo. Repara que, né, a inclinação é o ΔY sobre ΔX, que é a tangente do ângulo. Ele vai ficando cada vez mais inclinado. Tá legal? Certo. A variação média vai aumentando conforme você vai mexendo, vai afastando esse ponto para cá. A Mariana falou blow mind, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, Mariana? Beleza. Certo? Então, uma maneira de pensar nisso, pessoal, se tiver viajando, falem, tá? E ninguém tá falando nada. Quer dizer, ninguém não, mas quase pouca gente. Então, Ivan, eu tô mantendo ΔX igual, entendeu? Certo? A diferença da reta e da parábola é que nas duas eu tô mantendo ΔX igual. Na reta, quando eu mantenho ΔX igual, ΔY também fica igual. Na parábola, quando eu mantenho ΔX igual, o ΔY muda. Então, é essa mudança do ΔY que provoca uma concavidade, que a reta não tem concavidade, a reta é concavidade zero. Beleza? Então, a parábola é uma maneira de pensar, é como se cada ponto tivesse uma inclinação diferente. E como se a reta tivesse uma inclinação só. Beleza? E essa inclinação diferente de cada ponto é o que se chama derivada, que vocês vão aprender em cálculo. Certo? Na verdade, nessa tela aqui eu botei a parábola, depois eu vou até fazer outra tela, que vocês podem botar uma função qualquer, né? E estudar assim graficamente a concavidade dessa função, né? A variação média. Amanhã eu boto lá essa tela. Certo? Mais alguma pergunta sobre isso? Fala, quem quer falar? Certo. Então, tá ok isso aí? Ah, mais uma coisinha só para um pouco mais de blow mind. Que aqui eu posso mudar o A, B e C, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, quando eu mudo esse A, o que que a mudança de A vai provocar na parábola? Que a gente já falou isso bem no comecinho da aula de hoje. Vai provocar o quê quando eu alterar o A? Vai fazer o quê? Olha só, vai abrir e fechar. Quando eu alterar o C, essa mudança do C vai provocar o quê? A mudança do C vai fazer o quê? Isso. Esse C, ele vai provocar, ó, uma translação vertical, né? Porque como alguém falou, Gabriela falou,
né? Esse C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Então, quando eu mudar o C, vai provocar uma translação vertical. Beleza? Isso é mais ou menos sabido. E agora, quando eu mudar o B, qual é o efeito que o B tem na parábola? Alguém sabe? O Luiz Paulo está falando, o B é horizontal. Não é só horizontal. O B, a alteração do B, ele também provoca, não é um horizontal, ele provoca uma translação, mas é uma translação horizontal e vertical. Olha só o que ele faz. Eu vou até, peraí. Vou até esconder isso aqui, porque isso aqui está atrapalhando a visualização, rapidinho. Pronto. Olha só o que o B faz. A parábola, ela anda para os lados, mas anda para cima e para baixo também. Nas próximas aulas, a gente vai explorar mais, a gente vai voltar a essa tela e vai explorar mais essas coisas que a gente falou aqui hoje, a variação do B, etc. Certo? Mas o que eu queria falar principalmente hoje, Levi, tá certo, ele faz o movimento de uma parábola invertida, exatamente. Mas a gente vai deduzir essa parábola invertida que o Levi está falando. Na verdade, é uma parábola com o mesmo A, só que simétrico, virado para baixo. Mas a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, tá? O que eu queria falar hoje era só começar a discutir essa questão do que provoca a curvatura da parábola. Tá legal? Então, a curvatura das curvas tem a ver com a ideia de variação média. Então, variação média constante, mesmo ΔY, sempre o mesmo ΔX, a gente produz uma reta. Variação média não constante, a gente produz curvas que não são retas. E essa é a ideia fundamental do conceito de derivada que vocês vão aprender em cálculo, tá? Agora, só para acabar mesmo, vai ser 1 minuto, eu vou mostrar o trabalho que eu vou passar para vocês, mas, peraí. Amanhã eu coloco esse trabalho lá no Google Classroom para vocês entregarem daqui a 2 semanas, tá? Cadê? Gente, cadê o negócio? Ah, tá aqui. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo? Certo. Então o trabalho é o seguinte, ele vai consistir, repara que ele é assim, ó, eu estou dando uma questão de matemática que é sobre equação de reta, é sobre equação paramétrica de reta, que a gente vai ver na aula que vem, beleza? Que é essa aqui, considera a reta E definida pelas equações paramétricas, e determine a sua equação reduzida, né, que é a equação cartesiana. Então, esse é um problema envolvendo a equação de reta. E aí a gente está dando 2 soluções de alunos. Um aluno resolveu dessa forma e outro aluno resolveu dessa forma. Certo? São 2 soluções diferentes. E o que eu estou pedindo para vocês fazerem é discutirem, a grosso modo, o que vocês acham dessa solução? Como vocês, no lugar de professor, corrigiriam isso aqui? Então, eu estou perguntando, as soluções estão corretas? Justifique sua resposta. E qual das soluções melhor evidencia os aspectos conceituais do problema? Certo? Então, o trabalho é esse. É discutir o que vocês fariam no lugar do professor, uma resposta do aluno. Tranquilo? E esse trabalho, primeiro, como eu falei, como aqui é um curso de licenciatura, a gente não vai discutir só o conteúdo, a gente vai discutir como ensinar. Mas mesmo que não fosse um curso de licenciatura, eu acho que, e quem aqui já deu aula, acho que vai concordar comigo, a maneira que você mais aprende é quando você pensa como você ensinaria algo para outra pessoa. Entendeu?
Então, isso aqui é uma forma, esse trabalho é uma forma de aprender a equação da reta também. Aqui eu botei a data de entrega 15/9, mas vai ser uma semana depois. É só se a gente desse a equação paramétrica hoje. Beleza? Então, só isso por hoje. Alguma pergunta, algum comentário? Tá tranquilo? Sim, vai ter prova, tá? Na aula que vem a gente vai falar sobre isso também, tentar marcar a prova. Mais pro final, mais pro final. Beleza? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta ainda, ou qualquer. Não sei se esse final foi meio rápido, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? E as telas do GeoGebra estão lá. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa agora, pode também. Mauricélio, sem perguntas é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Que ele está falando sem perguntas. Beleza, então, gente. Boa noite. Qualquer pergunta. Ah, é a lista 1. Bem lembrado, deixa eu falar. A lista 1, eu queria que vocês começassem a olhar o exercício 2 agora da lista 1. Tá legal? Vocês não vão conseguir fazer as equações paramétricas, que isso é o que a gente vai discutir na aula que vem, mas vocês podem ir pensando nas equações cartesianas. A equação cartesiana é aquela equação da reta normal, y igual a x mais b. E na aula que vem a gente vai estudar equações paramétricas. Então vocês podem olhar o exercício 2 e pensando nas equações cartesianas. Beleza? E na aula que vem, para falar de equações paramétricas, a gente vai precisar falar de vetores. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai falar de vetores e de equação paramétrica da reta. É isso. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Obrigado pela companhia. E qualquer dúvida também podem mandar lá pelo Classroom. Vitor, o Eduardo só perguntou se o trabalho é para entregar escrito, como que vai ser Não, o trabalho é para entregar em doc, qualquer coisa, mas é para entregar pela plataforma também. Tá legal? Certo? Não é para imprimir nada, assim. É ecológico o negócio. E sem contaminação de coronavírus. Valeu, gente. Boa noite, até semana que vem. Obrigado aí. Boa noite. Boa noite.